Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a gente continuar falando sobre a fraude à execução no Código de Processo Civil? Nós estávamos comentando no nosso último vídeo que a fraude à execução ela pode ocorrer tanto no curso de um processo de conhecimento, quanto no curso do processo de execução, ou mesmo de uma fase de cumprimento de sentença. Vejam, as hipóteses de fraude à execução, como eu disse, elas estão previstas num rol exemplificativo lá no artigo 792, incisos 1º a 5º do CPC. Né? Aquelas hipóteses ali previstas não excluem outras que podem estar expressamente previstas em leis extravagantes, tá certo? O importante para a gente, principalmente no dia a dia, né, principalmente na prática da advocacia, é saber diferenciar as hipóteses em que o ato, o negócio jurídico, ele foi praticado em fraude contra credores, das hipóteses em que o negócio jurídico ele foi praticado em fraude à execução. Como é que eu vou diferenciar a fraude contra credores da fraude à execução? Vejam, é importante que vocês observem se, no momento em que o negócio jurídico ele foi praticado, havia ou não processo em curso. Esse aqui é o fundamental. Se, no momento em que o negócio jurídico, no momento em que o ato fraudulento foi praticado, já havia processo em curso, então eu estou diante de hipótese de fraude à execução. Se no momento em que o negócio jurídico foi praticado não havia processo em curso, então eu estou diante de hipótese de fraude contra credores. Então esse é o marco divisório. Há ou não processo em curso no momento em que o negócio jurídico é praticado. Se sim, fraude à execução. Do contrário, fraude contra credores. Agora, tanto faz, como eu acabei de mencionar, se esse processo que está em curso é um processo de conhecimento ou se é um processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, né? Nós temos aí a regra hoje no Código de Processo Civil é a do processo sincrético, o que significa que nós temos a fase de conhecimento e uma vez proferida uma sentença reconhecendo o direito do autor na fase de conhecimento, nós vamos dar início à fase de cumprimento de sentença. Antes, se necessário, a fase de liquidação de sentença, caso haja aprovação de uma sentença ilíquida, lá nas hipóteses do artigo 491 do CPC. O processo sincrético é aquele que reúne num só processo tanto a fase de conhecimento quanto a fase de cumprimento de sentença. Então, o negócio jurídico ele será considerado como praticado em fraude à execução se houver processo em curso. Mas pouco importa se for, né, ali um processo de conhecimento ou um processo de execução, ou mesmo se a parte estiver no curso já da fase de cumprimento de sentença, que é a execução fundada em título executivo judicial, tá certo? A grande diferença é que se o ato for praticado, né, se o negócio jurídico ele for praticado no curso de um processo de conhecimento, o reconhecimento da fraude à execução, ele fica na pendência da sentença de procedência do pedido do autor, percebem? Porque, vejam, imaginemos, por exemplo, que o autor ingresse em juízo com uma ação indenizatória em face do réu, buscando dano material e dano moral, por exemplo. E o réu, no curso desse processo de conhecimento, no curso dessa ação indenizatória, antes da prolação da sentença, ele aliena o seu bem para um terceiro. Na seguinte perspectiva, bom, se a sentença for de procedência do pedido, se o juiz vier a reconhecer o direito do autor a receber essa indenização por dano material e por dano moral, eu não quero correr o risco de ter este bem penhorado numa futura execução para o pagamento dessa dívida. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou transferir esse bem para o nome de um terceiro, através de um negócio jurídico simulado, por exemplo, de uma compra e venda simulada ou de um contrato de doação simulado. Esse ato, praticado no curso do processo de conhecimento, no curso dessa ação indenizatória, caracteriza um ato fraudulento? Um ato praticado em fraude à execução? Isso vai depender do desfecho desse processo de conhecimento. Como assim? Olha, se o juiz, ao proferir sentença, reconhecer o direito do autor, uma sentença de procedência do pedido, então aquele ato se caracterizou como um ato fraudulento. Por quê? Porque transitada em julgado aquela sentença, que reconheceu o direito
do autor, a indenização, ele iniciará a fase de cumprimento de sentença. E na fase de cumprimento de sentença, como é que esse autor, agora exequente, vai fazer para buscar esse bem em nome do devedor, se ele já não mais está no nome do devedor, do réu devedor, né, o executado. Ele já foi transferido lá no processo de conhecimento para o nome de um terceiro adquirente. Então, fica caracterizada a fraude à execução, porque havia processo em curso no momento em que esse negócio jurídico fraudulento foi praticado. Agora, o processo de conhecimento está em curso. O réu vai lá e transfere o seu bem para o nome do terceiro, através de um contrato de compra e venda ou de uma doação simulada, por exemplo. E aí, ao proferir sentença, o juiz julga improcedente o pedido do autor. Não reconhece o direito à indenização por dano material ou moral. Então, nesse caso, aquele ato praticado pelo réu não se restou caracterizado como sendo um ato fraudulento. Por que não? Porque não há crédito reconhecido em favor do autor. Então, não há o que fraudar. Percebem? Então, vejam, quando a gente fala que há fraude à execução, se houver processo em curso, tanto faz se for um processo de conhecimento, um processo de execução ou uma fase de cumprimento de sentença. A grande questão é que se o negócio jurídico for praticado no curso do processo de conhecimento, a caracterização da fraude à execução ficará na pendência do reconhecimento do direito do autor, né, quando da prolação da sentença. Do contrário, o ato não será caracterizado como fraudulento, mas, tendo sido reconhecido o direito do autor, fica caracterizada a fraude à execução, tá certo? Então, pode ocorrer tanto no curso de um processo de conhecimento, quanto no curso da execução. Eu estou frisando isso, exatamente porque é muito importante. Agora, ok, partimos então dessa primeira premissa. Se houver processo em curso, seja processo de conhecimento ou execução, haverá fraude à execução. Do contrário, se o negócio jurídico foi praticado num momento em que ainda não havia processo em curso, fraude contra credores. O importante agora é a gente, tendo delimitado a diferença de fraude contra credores para fraude à execução, saber responder a seguinte pergunta: quando é que o processo estará em curso? Né? Quando é que eu tenho o processo em curso? Para caracterizar a situação de fraude à execução ou, não havendo processo em curso, de fraude contra credores. Aí, eu preciso que vocês observem o artigo 312 do Código de Processo Civil. O que o artigo 312 do CPC vai dizer para a gente? Ele vai dizer que, para o autor da ação, há processo em curso desde o momento em que a petição inicial foi protocolada. Já para o réu, só haverá processo em curso, nos termos do artigo 240 do CPC, após a sua citação válida. Então, é muito importante a gente observar o 312 do CPC, porque ele prevê marcos distintos para o autor e para o réu. Então, realmente, para o autor, a partir do momento em que há o protocolo da petição inicial, né, com a sua consequente distribuição, onde houver mais de um juízo com igual competência, há processo em curso. Mas para o réu, só há processo em curso depois que ele for validamente citado. Isso está previsto no artigo 312, mas o próprio 312 ele faz menção ao artigo 240 do CPC. Porque o artigo 240 do CPC, quando ele trata dos efeitos da citação válida, ele fala, né, que a citação válida faz litigiosa a coisa, induz litispendência em relação ao réu. Tá certo? Então, para o réu, só há processo em curso após a sua citação válida. Para o autor, desde o momento do protocolo da petição inicial, já há processo em curso. Ok. Sabedores desta informação, prevista no artigo 312, combinado com o 240 do CPC, agora a gente tem que se perguntar o seguinte: quem é que frauda? Quem é que pratica ato fraudulento? O autor ou o réu? O exequente ou o executado? Claro que o ato fraudulento vai ser praticado pelo réu, no curso de um processo de conhecimento, ou pelo executado, no curso do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. O autor não tem intenção de fraudar, porque o autor, na verdade, é aquele que vai buscar um bem no patrimônio do réu ou executado, né, para o recebimento do seu crédito. Então, quem pratica um negócio jurídico fraudulento é, obviamente, o réu
ou executado. Então, para a gente considerar a fraude à execução, a gente tem que observar a data da citação válida. Se o réu já tiver sido validamente citado, seja no processo de conhecimento, seja no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, tanto faz. Se o réu ou executado já tiver sido validamente citado na data em que o negócio jurídico fraudulento foi praticado, foi consumado, né? Eu estou diante de hipótese de fraude à execução. Agora, se o negócio jurídico fraudulento ele foi praticado antes da citação válida do réu ou executado, o ato será considerado em fraude contra credores. Então, o importante é a citação válida. Por isso, até, às vezes, na prática, né, no nosso dia a dia, como advogados, a gente percebe que o réu ou o executado, ele foge do oficial de justiça, por exemplo, para evitar a citação, para ele conseguir transferir os bens do nome dele para o nome de um terceiro antes de ser validamente citado. Por quê? Porque se ele o faz antes da citação válida, caracteriza a fraude contra credores. Se ele transfere esse bem para o nome de um terceiro fraudulentamente após a citação válida, já é fraude à execução. E percebam que, na prática, é muito mais difícil fazer prova da fraude contra credores, que você tem que provar o eventus domini, que você tem que provar concilium fraude, que você tem que entrar com uma ação pauliana, buscar uma sentença desconstitutiva do negócio jurídico fraudulento, do que a fraude à execução. Porque na fraude à execução, o negócio continua sendo válido, ele só não produz efeitos em relação ao credor, então você não precisa de ação pauliana na fraude à execução, você não precisa de sentença para desconstituir o negócio fraudulento, porque ele continua sendo válido, só não produz efeitos em relação ao credor, como diz o artigo 792, parágrafo 1º do CPC. Então, eu não preciso de uma decisão judicial que invalide aquele ato por ser fraudulento. Percebam que, para a caracterização da fraude à execução, basta que o juiz verifique no processo data. Se no momento em que o negócio jurídico foi praticado, o réu ou executado já havia sido validamente citado, é fraude à execução. E aí o juiz não precisa invalidar o negócio jurídico. Ele simplesmente vai dizer que aquele negócio jurídico não produz efeitos em relação ao credor daquele processo. E, portanto, aquele bem poderá vir a ser penhorado e alienado para o pagamento da dívida. Mas ele continua sendo válido perante terceiros? Sim, mas não produz efeitos, não é eficaz em relação ao credor. Olha só como pegar a fraude à execução é mais fácil do que provar a fraude contra credores. Além do que, pessoal, a fraude à execução ela é considerada mais grave do que a fraude contra credores. Tanto é verdade que fraude contra credores não é crime, e a fraude à execução é. Se vocês derem uma olhadinha no artigo 179 do Código Penal, vocês vão ver que a fraude à execução ela está ali prevista, né, como um tipo penal, no artigo 179 do Código Penal. Já a fraude contra credores, não. E isso acontece exatamente porque a fraude à execução é um vício, né, mais grave do que a fraude contra credores. Agora, claro, né, se vocês forem olhar lá o tipo penal do artigo 179, vocês vão perceber que é um crime de menor potencial ofensivo, que vai para o juizado especial, mas ainda assim é um crime diferente da fraude contra credores. Então, é muito importante, na prática, que vocês observem a data da citação válida, porque é ela que vai definir se o negócio jurídico fraudulento foi praticado em fraude à execução ou se ele foi praticado em fraude contra credores. E aí, eu queria trazer para vocês um entendimento do STJ sobre esse assunto, que é um entendimento extremamente importante. O STJ ele vai dizer o seguinte, olha, se o autor da ação ou o exequente for capaz de demonstrar que o réu ou o executado já tinha ciência da existência daquele processo antes mesmo de ter sido validamente citado, fica caracterizada a fraude à execução e não a fraude contra credores. Então, esse é um precedente do STJ extremamente importante para a gente aqui, porque a lei vai dizer que a fraude à execução ocorre se eu tiver processo em curso. Para o réu ou para o executado, 312 do CPC, combinado com 240, né? Só depois da citação válida. Mas o que o STJ diz?
que se ficar demonstrado que o réu ou o executado, mesmo antes de ter sido validamente citado, já tinha ciência do processo e que depois que ele tomou ciência da existência daquele processo, que ele praticou o negócio fraudulento, quer dizer, percebam, o STJ está dizendo o seguinte, olha, eu tenho ciência inequívoca da existência desse processo, mas ele não foi formalmente, validamente citado ainda. Então, gente, não é uma prova fácil de fazer. Cabe ao autor da ação, se for um processo de conhecimento, ou o exequente, em caso de execução, demonstrar de forma inequívoca que o réu ou o executado, mesmo antes de ser validamente citado, tinha ciência da existência daquele processo. Porque aí, neste caso, mesmo sem a citação válida, o STJ vem considerando que o ato foi praticado em fraude à execução. Por que fraude à execução? Porque mesmo sem a citação válida, há ali prova de uma ciência inequívoca da existência do processo contra aquele réu ou contra aquele executado. E essa ciência inequívoca é o que interessa para a caracterização da fraude à execução em detrimento da caracterização da fraude contra credores. Então, essa regra, ela é fundamental, né? E esse entendimento do STJ também. E aí, percebam, entre as diversas diferenças que nós temos para a caracterização da fraude contra credores, para a caracterização da fraude à execução, nós temos que, na fraude à execução, não há necessidade de propositura de ação pauliana, não há necessidade de prolação de sentença desconstitutiva do negócio jurídico fraudulento. Na fraude à execução, o negócio jurídico continuará sendo válido. Ele só não produz efeitos em relação ao credor. Por isso, o credor ele pode buscar a penhora daquele bem, levar aquele bem à alienação judicial, a leilão, qualquer outra modalidade de alienação judicial do bem, e utilizar para o pagamento da dívida. Agora, antes do juiz declarar a fraude à execução, se for o caso, penhorar o bem para o pagamento da dívida, ele tem que dar ao terceiro adquirente a oportunidade de se manifestar. E ele vai fazer isso intimando esse terceiro adquirente e conferindo a ele um prazo de 15 dias para, querendo, se opor a esse ato de constrição judicial por meio de uma ação chamada embargo de terceiro. Essa ação, embargo de terceiro, ela está prevista no artigo 674 do CPC. Os embargos de terceiro são uma ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa, mas o próprio artigo 792 do CPC, quando ele trata da fraude à execução, lá no parágrafo 4º, ele fala que antes do juiz declarar a fraude à execução, ele deverá intimar o terceiro adquirente, conferindo a ele um prazo de 15 dias para, querendo, se manifestar por meio de embargo de terceiro. Essa é a forma que o terceiro adquirente teria para se defender, tentando provar que aquele negócio jurídico não foi praticado em fraude à execução, tá certo? Bom, pessoal, nós vamos parando por aqui e eu espero vocês na sequência desse vídeo, tá certo? Para a gente continuar falando aí da fraude à execução no CPC. Até mais!